Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto, falar desse grandíssimo bode FDP aqui que se chama Robert Kennedy Jr., que está apoiando a eliminação de crianças até o nascimento dela e ainda às custas do contribuinte americano. Então, para quem achava que nesta via alternativa havia uma escapatória, está muito enganado. Inclusive eu falo sobre os três bodes que comandam a nossa sociedade, que são o bode de esquerda, o bode de centro e o bode de direita, lá num vídeo que sai hoje no canal Revelar. Se você não viu aquele vídeo, eu recomendo que veja. Mas vamos ao assunto aqui da geopolítica. Isso aqui tem tudo a ver com o mundo, tá, pessoal? Porque alguém pode dizer, o que é que tem a ver um caso dessa palavra aqui que foi banida, porque nem falar a gente não pode mais, lá nos Estados Unidos, o que isso me afeta aqui no Brasil? Isso afeta, pessoal, porque essas questões de diminuição populacional estão impactando já o Brasil desde agora. Vá ver as estatísticas do IBGE, como de 2019, 2020 em diante, o número de nascimentos desacelerou em uma velocidade bem maior, quer dizer, já vinha caindo o número de nascimentos, mas ele passou a cair em uma velocidade ainda maior a partir de 19, enquanto o número de óbitos simplesmente saltou. Né? Dados do IBGE, procure e você vai encontrar. Aquilo que vem culturalmente de potências culturalmente dominantes, domina a mente fraca, né, dos nossos concidadãos aqui. Basta ver que a cultura que nós consumimos é de filmes norte-americanos, é de séries norte-americanas, de música norte-americana. Olha só quem é que vem cantar aqui no Brasil, se não é a Madonna, aí, né, com patrocínio. Não sei se... Enfim, nem quero falar porque eu não tenho certeza. Mas, enfim, é isso. Né? Não que tudo que vem de cultural de lá é ruim. Eu gosto de muita coisa, eu tiro muita informação boa vinda dos Estados Unidos. Eu não tenho absolutamente nada contra aquele país. Aliás, eu acho que o pouco de liberdade que ainda existe de se expressar no mundo é por conta da parte da banda boa que existe nos Estados Unidos. Porque existe a banda podre e a banda boa em todos os países do mundo. Né? Então, na minha opinião, o que garante algumas liberdades ainda no mundo é a banda boa norte-americana. Mas vamos falar aqui da banda podre, né? Então, essa semana, o candidato presidencial de uma terceira via, Robert Kennedy Jr., acrescentou ao seu portfólio a questão da eliminação dos inocentes. Né? Ele oferece alguns itens com os quais os pró-vida concordariam e outros não. E aí, blá, 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 daí ele diz o seguinte, ó, o Robert apoia, né, essa eliminação ilimitada durante a gravidez e quer que o dinheiro do contribuinte pague por isso. Ele não acredita que os estados devam ser capazes de proteger crianças pré-nascidas em qualquer fase de desenvolvimento e apoia o financiamento fiscal da Planned Parenthood, que é a maior clínica de eliminação de crianças no ventre das mães já existentes desde o início da história, a maior do mundo. O número de eliminados chega aos milhões. Né? Então é a maior do país e eu penso que seja do mundo. Né? Aí continua aqui, né, o Tobias dizendo, a senhora Tobias, é hipócrita então fingir que se preocupa em ajudar mulheres em circunstâncias difíceis quando essas mesmas mulheres estão a ser encorajadas por uma cultura que lhes diz para eliminarem os seus filhos. Muito melhores são os candidatos que se preocupam e estão dispostos a ajudar tanto a mãe como o filho, porque, aliás, já que nós vivemos numa cultura em que o homem não vale nada, ele tem que ser eliminado, né? Vamos nos lembrar que metade das crianças que são eliminadas são meninas, né? Porque tem gente que só se preocupa com as meninas, né? Óbvio que não é o meu caso. Então, desculpe, pessoal. Então, um dos bodes é esse aí. Só para vocês saberem, né, do que se trata. A gente vai tratar dele bastante esse ano, porque ele com certeza vai trazer muita polêmica na campanha presidencial que vai definir os rumos do mundo. Agora, Zelensky revela que Estados Unidos e Ucrânia estão trabalhando em esquema para 10 anos de ajuda militar. E que seria algo que, se for passado,
né? Não pode ser revertido. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles já imaginam que vão ficar pelo menos 8 anos fora do poder. Eles já estão conjecturando que o Trump vai ser eleito agora. Muito provavelmente ele seria reeleito ou vai fazer um sucessor, porque ele vai fazer uma reviravolta lá no país, né? Se deixarem, lógico, eles vão sabotar ele de toda maneira. Então eles querem deixar um esquema, como diz aqui o site Breitbart, que obrigue os Estados Unidos a financiar por 10 anos a Ucrânia, independente de quem estiver no poder. Então, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que os governos dos Estados Unidos e da Ucrânia estão trabalhando no acordo bilateral de segurança que resultaria no envio de ajuda monetária adicional à Ucrânia durante os próximos 10 anos. Em um comunicado divulgado no domingo, Zelensky observou que conversou com o líder da minoria na Câmara, que é da esquerda, o democrata Hakeem Jeffries, agradecendo a ele e todos os seus congressistas por seu apoio à Ucrânia e por voltar pelo envio de um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares de um pacote de 95 bilhões de dólares. Eu fico imaginando se só 1 bilhãozinho desse viesse aqui para Santa Catarina para terminar a duplicação aqui da BR-470. Que maravilha que ia ficar isso aqui. Né? Se fosse 1 bilhãozinho desse para... Meu Deus, quanta coisa que faria positivamente no mundo. Né? E assim a Rússia também gastando seus bilhões, a China gastando seus bilhões, um para eliminar o outro. E aí alguém fica bravo quando eu digo que são os bodes que governam o mundo. Os bodes governam o mundo. O líder das ovelhas não sofreu a tentação no deserto quando o líder dos bodes disse o seguinte: olha, se tu ajoelhado me adorares, eu te darei o governo de todos os reinos da terra. Os bodes são aqueles que se ajoelham e eles chegam lá fazendo aquilo que o líder dos bodes quer que os bodes façam. Então não acredite nessas figuras aí que um idolatra o cara da esquerda, o outro da direita, o outro diz, não, agora vem aí um cara de uma terceira via no mundo. Bodes de esquerda, de centro e de direita. Manifestantes removem bandeira americana e levantam bandeira pela Palestina em Harvard Yard. Vocês acham que isso aqui está acontecendo por quê? Vocês acham que é por acaso? Que são manifestações advindas de estudantes, que é algo espontâneo, orgânico, como se diz, ou tem uma organização muito forte fazendo esse levante, porque isso aqui está acontecendo em várias universidades nos Estados Unidos e na Europa. Então vocês acham que é por acaso isso aqui? Os manifestantes num acampamento entre Israel em Harvard Yard removeram a bandeira americana do University Hall, o edifício da administração central, e hastearam a bandeira palestiniana no seu lugar no sábado, antes da intervenção do pessoal da universidade. Então, enfim, isso aqui é só um exemplo, né, de vários aí que estão acontecendo nas universidades norte-americanas. O Brasil, o mundo está caminhando aí para uma apoteose, tá, pessoal? Tem dito aí há um bom tempo. Agora esse aqui, ó. Esse site eu não gosto muito dele, pessoal, porque embora ele traga coisas muito interessantes, eu não estou dizendo para que vocês não continuem me enviando, né, os links. Inclusive agradeço a quem envia os links, tanto para esse canal aqui quanto para o outro, lá para o e-mail sugiraumapauta@gmail.com. Então eu agradeço o envio, mas eu uso isso aqui, mas o problema é que ele é tão ousado nas coisas que ele fala que eu não posso tratar muitos dos assuntos que ele trata aqui, né? Não estou dizendo que não seja verdade, mas é que ele vai um pouco além daquilo que a censura permite. Inclusive o que ele está falando aqui de censura, né? Este é o Charles Martel vindo da Flórida até você e batendo martelo para a imprensa livre do Canadá, porque sem a América não há liberdade. É fato. Sem a banda boa, sem a banda correta, a banda justa dos Estados Unidos, não haveria mais liberdade em país nenhum do mundo, dificilmente. Porque os tiranos, os censores, os perseguidores, eles já dominaram a maioria dos países. É nítido e notório, né? Nossa investida deliberadamente cega e precipitada em direção ao abismo do niilismo continua inabalável, diz ele. Votei 2 vezes em Trump e certamente votarei nele uma 3ª vez, mas qualquer noção de que um homem e o controle de ambas as casas do Congresso por 4 anos serão capazes de curar nosso corpo político gangrenado e crivado de
né? Censura, e nos livrar ou neutralizar os feitiços do estado profundo que nos levaram a uma posição lamentável, é uma visão através de óculos cor-de-rosa que equivale a pensar que Joe Biden poderia dominar o latim do 5º ano da faculdade no espaço de um fim de semana. Estamos prestes a travar uma batalha prolongada. Então ele diz, arme-se, cave uma trincheira. E é exatamente isso. E ainda tem mais, né? Aqui ele coloca como se Trump fosse uma esperança. Trump, na verdade, é uma faceta um pouco menos complicada, porque ele seria, na minha visão, um pouco daquilo que a gente definiu como, lá no canal, revelar como a direita, né? Mas ele é ainda mais simpático para uma vertente dos cristãos, né? Só que isso aqui que ele está falando é uma grande verdade. Não pense que um presidente, um congresso, alguma coisa vai modificar aquilo que é o estado profundo, porque as pessoas que têm a mentalidade liberal, elas costumam se incrustar em cargos de grande importância no governo. E aí muitos até que não entram lá com essa vertente de pensamento acabam mudando, porque quando você já não precisa mais lutar na iniciativa privada pela sua subsistência, a tendência é que você perca um pouco da noção do que é a realidade da vida de um cidadão comum, né, que trabalha o dia inteiro e não sabe nem se vai receber o salário no final do mês, porque a empresa está sempre atrasando o pagamento ou à beira de falir. Então, essas pessoas elas perdem um pouquinho da noção da realidade, muitas perdem totalmente a noção, e aí criam o que se chama de estado profundo e governam conforme a sua ideologia, que é majoritariamente contrária à da maioria da população que vive uma outra realidade, né? Então ele diz assim, hoje estou num estado de raiva biliosa, exponencialmente maior do que o desejo rotineiro de um eliminador feliz que normalmente me acompanha. Eu tinha pensado em fazer um podcast sobre a guerra jurídica dirigida a Trump e ainda vou me aprofundar um pouco no assunto. No entanto, penso que a justa posição dessa guerra jurídica com eventos em muitos dos nossos campi universitários fornece uma lupa mais poderosa para ver os mutantes malignos cuja sede de poder sufoca todas as outras preocupações. Por quê? Porque a esquerda dominou culturalmente uma boa parte da mente dos jovens norte-americanos e tem mostrado aí que está fincada, inclusive fincando bandeiras dentro das universidades mais conceituadas dos Estados Unidos. Não são universidades desconhecidas. São MIT, Harvard, as principais universidades da elite norte-americana, certo? Então a coisa vai muito além de simplesmente ganhar a eleição através do voto popular, porque o povo apoiando um congresso, o povo apoiando um presidente, muitas vezes tem muito pouca força, né, se for comparar com o estado profundo ou outras situações assim lá nos Estados Unidos. Meios de comunicação de direita acusam o senhor Jorginho, né, porque o nome dele também não pode ser dito, o senhor Jorginho de financiar manifestações pró-Hamas. Será que é verdade isso, pessoal? Isso aqui está no site jewishpress.com. Né? Em 28 de março, o The Washington Examiner informou que uma instituição de caridade do senhor Jorginho concedeu pelo menos $1 milhão em doações ao Centro Al-Mezan para os Direitos Humanos, um cruel think tank anti-Israel que estava por trás do libelo de uma criança eliminada ou ferida a cada 10 minutos em Gaza, citado pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus. Aquele homem lá que vocês conhecem muito bem da época do flagelo, né? A subversão do senhor Jorginho foi concedida a Al-Mezan no meio de manifestações antissemitas crescentes em toda a Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Canadá, tornando possível que agitadores locais pagos pró-Hamas atraíssem novos manifestantes e blá, 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 blá. Então, eles estão dizendo quem é supostamente, né, uma teoria, né, não tem confirmação, como é que eles vão confirmar isso? Talvez até tenha, eu não conheço, mas de quem estaria por trás disso. Aliás, vocês conhecem as teorias, né, de que esse senhor aqui estava por trás de algumas ajudas aos mavistas, lá da época do senhor do bigodinho lá na Alemanha, né? Então, coisa que ele nega, ele disse, não, o que eu fiz não foi bem isso. Só que tem pessoas de idade daquela época que dizem uma história um pouco diferente, né?
A história não se apaga assim tão fácil. Quando você tem bastante poder, você tem mais meios para espalhar a sua história, né? Então parece que aquilo que ele fez com os judeus na época mavista, né, não cessou. E para finalizar, só uma informação, que a parceria com a França, ambicioso programa de desenvolvimento de submarinos da Marinha do Brasil, conhecido como ProSub, avança a todo vapor. Só para vocês saberem, a França, né, não é por acaso que o Macron esteve por aqui, não. Parece que a parceria está bem grande. Aliás, vocês lembram quando o filho desse senhor aqui disse que ele era um Goat? G-O-A-T? Eles dizem que não é bode, porque goat, na tradução do inglês, significa bode, né? Mas como eles colocam como uma sigla, né? Então seria Great of All Times, né? Uma maneira aí que eles disfarçaram para dizer quem é que são os goats deles, né? Os goats comandam o mundo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.